Olha aqui, se eu fosse definir a traição, eu definiria como a quebra de um contrato, de um pacto que foi feito entre pessoas. Porque se não houve um pacto, não houve um acordo, né? E não houve um contrato, então não houve uma traição. Porque a traição é a quebra, é a rescisão desse pacto. Então, o que eu aprendi a respeito de traição nessa vida? Olhando a vida das pessoas, né? E traição é uma coisa que não é um acidente, como muita gente fala, né? Porque toda vez que o traidor, que a pessoa trai, ela fala assim, ah, foi sem querer, aconteceu, como se fosse assim uma coisa inevitável. E a gente sabe muito bem que traição é uma coisa evitável, sim. Traição não é um acidente, você não acorda de manhã cedo e de repente vem um estralo, ó, eu vou trair. Você não tropeça numa pedra e diz, ah, eu vou trair. Você não está sentado agora e de repente fala assim, eu vou trair. Traição é uma coisa muito bem combinada. Como muita gente fala assim, ah, foi sem querer, o acidente, não. Isso aí são apenas desculpas e paliativos. E eu vou falar algumas coisas aqui sobre traição que eu vejo na vida das pessoas, né? Até Jesus foi traído, né? Quando eu penso em Jesus, que ele foi traído de uma maneira tão banal por Judas, né? E por uma coisa tão insignificante que foi 30 moedas de prata. E se o Filho de Deus foi traído, qualquer um de nós mortais podemos ser traídos. A traição que Jesus sofreu não foi uma traição amorosa. E eu deixo isso bem explícito, porque quando a gente fala a palavra traição, quando cai nos nossos ouvidos, a tendência é achar que traição é só de marido, mulher, de relacionamento amoroso. Mas existe traição de amigo, que dói, traição de sócio, traição numa sociedade, que um passa a perna no outro, traição de confiança. Gente, traição não é só quando uma pessoa troca uma pessoa pela outra, um cônjuge troca um pelo outro. Não é apenas essa, existem vários tipos de traição. Porque, como eu já falei no início do vídeo, é uma quebra de um acordo. Aquilo foi acordado, mas uma das partes, ao invés de chegar e falar que não queria, preferiu, da pior maneira, quebrar, causando dores, sequelas, mazelas. Gente, eu descobri, através da vida das pessoas, né, dos fatos, do que eu observo, e também da vida de Jesus, né, do que fizeram com ele, da traição de Judas, que a traição pode ser evitada. Judas não traiu Jesus por acidente, foi tudo muito arquitetado. O tempo todo Judas, ele vivia na cola de Jesus. Aonde Jesus ia, Judas ia, disfarçado como um discípulo, como qualquer outro. A traição, gente, ela é premeditada. Ela não é igual uma dor de cabeça que vem. Ela não é igual uma dor de barriga que vem sem você querer. Não é acidente. Embora muitas vezes o traidor, para querer ser perdoado, ele coloca como acidente. Não foi como acidente que Judas traiu Jesus. Foi tudo muito arquitetado. Inclusive, ele até beijou Jesus, dando um sinal, né? Para que aquelas pessoas que queriam pegar Jesus vissem a pessoa que queria pegar. Olha como é forte isso, a questão da traição, né? A traição, ela vem de menos você espera. O traidor, ele não vem com placa na testa. O traidor nem sempre é uma pessoa feia, mal encarada, né? Que você tem como inimigo. E uma coisa que eu aprendi da traição nessa história de Jesus e da vida das pessoas que são traídas, que a traição, ela vem daquelas pessoas que parecem muito inofensiva, que estão ali lado a lado. E ela dói mais porque a traição, ela é comparada com uma pedrada que é dada de perto. Pedrada que é dada de perto dói mais. Sabe por quê? Porque vem com mais força. E de perto, Jesus sentiu que o Judas traiu ele e viu. Judas estava ali perto, colado com Jesus. Ele tinha tudo para não trair. Ele tinha tudo para querer evitar cometer esse erro. E ele quis cometer, porque a traição, gente, é uma decisão, é uma atitude, não é um sentimento que vem e passa. Judas poderia ter escolhido outro caminho. E todo mundo nessa vida terá um Judas, tá? A própria Bíblia diz que nos últimos tempos trair-se-ão uns aos outros. Sem querer, você pode também trair uma pessoa. E quando eu falo trair, como eu já disse, não estou nem falando traição de homem e mulher, de namorado. Pode ser traição de comportamento, de amizade. Você não atender as expectativas da pessoa quando você
fez um acordo com ela. Você pode, sem querer, né? Embora que é uma decisão, sem querer não, né? Sem cuidar ou descuidar, trair uma pessoa. Mas é inevitável que também você seja traído. Porque a gente não controla o que vem das pessoas. Você pode impedir de fazer coisa errada com as pessoas, mas você não pode impedir que as pessoas façam errada com você. Por mais que você seja uma pessoa boa, maravilhosa, toda pessoa que é traída, ela fica se perguntando aonde que ela errou. Mas a traição, gente, ela tem a ver com o traidor, com o caráter dele. O traidor, ele não trai por carência, ele trai por falta de caráter. E isso é uma coisa que está muito evidenciado, tá bom? Existem vários tipos de traição, como eu já falei, de sócios, de amigos, né? Tem amigo que trai o outro. E você já reparou que a maior parte da traição vem de amigos? Porque o amigo, muitas vezes, ele é um inimigo disfarçado. E sabe por quê? Na maioria das vezes você é traído por amigos e não por inimigos? Porque o inimigo, você toma cuidado, você se reserva, você aumenta a guarda, mas quando é amigo, não, você baixa a guarda, você dá confiança, e é aí que a pessoa toma conta de você, tá bom? A traição, gente, a pessoa trai muitas vezes da emoção, né? Porque ela também quer ganhar alguma coisa em troca, né? Ela tá pouco se importando para os sentimentos do outro, porque ela tá olhando agora. E a gente vive num mundo que cada um está preocupado com si próprio, entendeu? Então, outra coisa também, para finalizar, que você tem que saber da traição. A traição é um erro que ele pode ser perdoado, mas não apagado. Nunca. Uma vez você traído, você vai lembrar de quem traiu. E o traidor lembra também que traiu. Você pode perdoar a pessoa, mas não pode apagar o que aconteceu. Porque a traição, ela é uma mancha que ela não sai com água sanitária. Ela fica na memória das pessoas, ela fica na alma das pessoas. Tanto do traidor, quanto do traído. Eu aprendi também, gente, na vida das pessoas, na vida de Jesus, que o traidor, muitas vezes, ele paga uma conta que ele não fez. E às vezes ele até se responsabiliza, se culpa. Porque a princípio parece que ele foi culpado. Ele que fez aquilo que facilitou. Mas como eu já te falei, a traição, ela tem a ver mais com o caráter da pessoa. Tá bom? É o caráter dela, é a fraqueza de caráter. Por mais que ela tente enfeitar, dizer que foi na emoção, que não teve importância, qualquer tipo de traição, gente, é fraqueza de caráter. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva, seu like. Se você passou por uma traição, eu peço que você perdoe e siga em frente. E por que você não tem que por que você tem que perdoar? Perdoar não tem nada a ver de você voltar com a pessoa, tá? Não, se você perdoou o marido, a esposa, não é para voltar com ele ou para voltar a ser amigo daquela pessoa. O perdão da traição é para você se desvincular da pessoa. Porque mesmo que você não queira, quando você não perdoa, você fica ligado à pessoa emocionalmente, porque toda vez que você lembra, vem na sua mente o que foi feito. Isso quer dizer que você ainda tem uma conexão. Mesmo que você tenha se afastado fisicamente, a sua conexão, a pessoa que te traiu, ela é mental, ela é emocional, e você precisa se libertar, que é para poder você continuar vivendo. Você não vai perdoar o traidor porque você está dando um gostinho para ele fazer de novo, não. Muito pelo contrário, é para você se libertar dele. Já que a coisa que você quer é essa, né? Você não quer se ver livre dele, nunca mais ter que vê-lo, não está mais ligado a ele ou nada que tenha a ver com ele. Se você continuar odiando, você vai o quê? Alimentar essa conexão. Ainda que você não fale com a pessoa, não mande mensagem, não tenha nenhum tipo de encontro físico, você está ligado de qualquer maneira. E você está fazendo totalmente o oposto do que você quer. Porque o que você quer é o quê? É se livrar. Você perdoa o traidor para você se libertar, para libertar o coração. Não porque você está dando o aval para ele trair de novo, e muito menos porque você quer ele de novo na sua vida, tá bom? Perdoe, mas viva longe do traidor. Porque o traidor, ele tem uma natureza de trair. E o seu perdão não vai mudar
o que ele é, mas vai mudar o que você está sentindo e vai ajudar você a seguir a sua vida para frente, tá bom? Muito obrigado. Se você gostou desse canal, deixa seu like. Você entendeu o que eu falei sobre a traição que Jesus sofreu? E que também qualquer um de nós podemos ser traídos, porque se trair um homem santo e justo que é Jesus, quem dirá nós que somos pecadores? Ah, Ana Maria, mas eu não faço mal para ninguém. E Jesus, ele fez mal para alguém? É claro que não. Muitas vezes é inevitável que você sofra traição. Mas para o traidor, ele pode fazer uma escolha, porque tem a ver com o caráter. E não com o eventual, como ele tenta dizer, tá bom? Muito obrigado, ativa o sininho aí, faz seus comentários, deixa seu like e eu espero que você se levante e se torne uma pessoa cada vez melhor, tá bom? E uma pessoa curada. Até mais e tenha um bom dia.